Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nesse dia. É um privilégio muito grande nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Não existe alegria maior do que nós podermos transferir aquilo que Deus tem nos dado. E nós entendemos que nós nos encontramos num tempo de restauração. Restauração de todas as coisas. Da volta ao modelo original de Deus. Deus quer se revelar em toda a sua glória. O que é a glória de Deus? É a sua bondade. Quando nós vemos a bondade do Senhor, quando nós conseguimos entender essa bondade do Senhor, essa glória de Deus vem sobre a nossa vida. E para que isso suceda, é necessário a restauração dos papéis definidos de cada um, tanto na família, como na igreja, como na sociedade. E em contrapartida, nós devemos entender que as trevas trabalham sempre de forma paralela aos modelos de Deus, trazendo uma distorção da verdade para enganar as pessoas. E por isso é importante nós conhecermos sobre um sistema, uma estrutura que vai totalmente contra este ciclo de Deus, esses princípios de Deus, e produz uma incapacidade nos seus filhos de serem receptores dessa bondade, de conseguirem enxergar a bondade de Deus. Quantas pessoas hoje nós vemos que elas não entendem que Deus é bom, não entendem que Deus nos ama e que Deus cuida de nós. É justamente por causa dessa incapacidade, por estarmos muitas vezes fora do papel onde Deus tem para cada um de nós e daí nós não conseguimos ver essa bondade de Deus. E Deus está restaurando esses papéis definidos. E eu creio que Deus tem isso para a tua vida hoje e nós queremos ministrar uma palavra para dar embasamento à nossa pregação que está lá em 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 19 ao 21. Eu vou estar lendo para você. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido." Quando nós olhamos essa citação, nós queremos trazer o contexto daquela época. Aqui conta a história de uma mulher que estava grávida e prestes a dar à luz. Ela era nora de Eli, um sacerdote que ministrava na casa do Senhor. Esse sacerdote tinha 2 filhos. O nome dos filhos era Ofni e Finéias, que também estavam no contexto de ministrarem na casa de Deus. Todos eles viviam em Israel. A arca de Deus significava a presença de Deus. Essa arca acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus. E quando a arca estava com o povo, a vitória era certa. A presença de Deus, através daquela arca, ela garantia a vitória do povo de Israel sobre os seus inimigos. E aquele era um tempo de muitas guerras com os povos vizinhos. E uma delas contra os filisteus, e os israelitas perderam. Mas a arca não mais fazia efeito. A arca estava com o povo de Israel, mas não mais fazia efeito. Os adversários, os filisteus, tomaram a arca, matando os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E quando soube disso, o próprio Eli, que era o sacerdote, com 98 anos de idade, caiu da sua cadeira e morreu. Tamanho foi o impacto da notícia. E nesses dias, Icabode estava no ventre da sua mãe, a nora de Eli, e esposa de Finéias. E quando viu aquela sucessão de fatos,
a derrota na guerra, o sequestro da arca, a morte do sogro, a morte do marido e o parto prematuro e muito arriscado, ela concluiu que Deus tinha se afastado da vida do seu povo e da sua também. Icabode, cujo nome significa inglorioso, ou sem glória, ou incapacitado para receber a glória. A glória de Deus se afasta de uma pessoa, nós precisamos entender isso, que a glória de Deus, a bondade de Deus se afasta de uma pessoa ou de um povo ou de uma família pela falta do verdadeiro sacerdócio e que se projetou naquela época por meio da religiosidade, que vem atuando até os nossos dias. Um sacerdote, um pai que não corrigia os filhos, que gera um sistema religioso abominável aos olhos de Deus, pois tudo isso visa incapacitar os filhos de Deus a receber a sua glória, a ver a bondade de Deus. Esse sacerdote chamado Eli, ele marcou o início dessa era que se chamou Icabode. Representa um sacerdócio em decadência, corrupto. Seus 2 filhos, Finéias e Ofni, eles eram abomináveis perante o Senhor. Eles tinham características que aborreciam o Senhor. Eles roubavam e desprezavam a oferta do Senhor, separavam a melhor parte do sacrifício para eles mesmos. Eles eram ladrões, eles eram adúlteros, adulteravam na porta do templo. E Eli, o seu pai, que era sacerdote no templo, não os disciplinava, sendo conivente com os seus atos pecaminosos nos tempos atuais. Quando nós vemos hoje as famílias, nós temos as mesmas características na família. Um povo que procura a glória do homem mais do que a glória de Deus. Pessoas que são adúlteras, pois ao mesmo tempo em que adoram a Deus, fazem coisas abomináveis ao Senhor. E nós vemos hoje pessoas, que são religiosas. E o que é a religiosidade? A religiosidade são fatores externos, por fora, a pessoa até serve a Deus, vai à igreja, faz os seus atos, as suas tradições, vive num tradicionalismo, mas as suas atitudes, a sua maneira de ser está totalmente contrária à palavra do Senhor. Era o que acontecia com Eli. Ele era sacerdote, mas ele estava vivendo um estado de religiosidade. Por quê? Porque ele estava ministrando na casa de Deus, mas ele não corrigia os seus filhos. Ele não seguia aquilo que a palavra de Deus diz. E eles se tornaram abomináveis ao Senhor, porque faziam coisas totalmente detestáveis diante do Senhor, totalmente contrárias à palavra do Senhor. E hoje nós vemos as famílias e nós vemos que esse sistema ainda hoje opera nos lares. Pais que falam uma coisa e fazem outra. Pais que são influências erradas para os seus filhos e filhos que são totalmente, fazem coisas totalmente contrárias à palavra do Senhor. E trouxe um sistema que opera até nos nossos dias, onde a glória de Deus, a bondade de Deus não é vista nas nossas vidas, muitas vezes na vida das pessoas e nos lares. Hoje nós vemos lares que estão totalmente contrários à palavra do Senhor. Nós vemos lares onde os pais não corrigem mais os seus filhos, pois temem corrigir os seus filhos e perdê-los. E por isso, muitas vezes, estão atuando com passividade, deixando seus filhos fazerem coisas que são abomináveis a Deus, que são antiéticos, que são totalmente contrários aos princípios de Deus. E este motivo é o motivo pelo qual a família está mancando. Nós vemos a família hoje totalmente desestruturada. Está mancando, sem autoridade, pais que não têm mais autoridade para governar e restaurar os modelos originais de Deus. Nós vemos filhos que se dizem cristãos, mas não vivem de acordo com os princípios de Deus. E por essa falta de sacerdócio, por essa falta de correção, por essa falta de autoridade, por essa falta de um sacerdócio segundo o coração de Deus, não existe autoridade nas palavras, também não há revelação de quem é Deus e, consequentemente, a família está sem poder para desfazer planos das trevas e dominar nas áreas chaves da sociedade, e a perda desse temor de Deus, a perda da moral e, como consequência, a perda da glória. E isso resulta numa família dividida. Pais incapazes,
de ver e de discernir, de estabelecer os decretos eficientes que vão realmente gerar transformação nas famílias. Famílias que estão mais mortas do que vivas. E nós temos que entender que por trás de todos esses sistemas das trevas, há algo maligno que dá origem para toda essa operação. E a falta de conhecimento de Deus traz muitas coisas. Traz perversão, destruição, malignidade, iniquidade, maldade, inutilidade. Traz loucura, que não está relacionado somente ao estado de insanidade mental, mas também de pessoas que não ouvem ninguém e que se iram rapidamente. Pessoas duras, déspotas, que não escutam nada e não se pode falar com elas. Pessoas que não aceitam conselhos e que são pessoas loucas, biblicamente falando. Mau caráter, que tem problema na loucura, que fazem as coisas fora de ordem. Insensatez, intolerância, pessoas intratáveis, como espinhos mesmos. A falta de conhecimento de Deus traz morte. Nós vemos em tudo isso que está acontecendo, se nós olharmos as famílias, é isso que nós vemos. Os pais que não assumem o seu sacerdócio, não têm autoridade por falta de conhecimento de Deus, por falta de revelação de quem é Deus, por falta de verem que Deus é bom, que Deus nos ama, que há princípios de Deus, há um sistema no reino de Deus que dá certo, que faz com que a nossa vida, a nossa família dê certo. Mas por falta de conhecimento, por falta dessa autoridade, os filhos muitas vezes fazem aquilo que querem. Filhos que se tornam pessoas intoleráveis, pessoas com raivas, intratáveis, intolerantes, pais também que não corrigem e quando corrigem, corrigem de maneira errada, com violência e com raiva. E isso é um sistema totalmente contrário à palavra do Senhor e impede que a família esteja vivendo e vendo a glória de Deus. É um sistema que acaba com a glória de Deus, acaba com essa visão de ver a bondade de Deus. Famílias que estão mortas, pessoas que estão mortas, não como um estado final necessariamente, mas uma morte que não acaba com a existência, uma morte que é aquela que diz a Bíblia que o diabo veio para roubar, matar, e ele veio para roubar tudo isso que a família herdou de Deus, que a família tem direito diante do Senhor, mas que não está conseguindo enxergar. E o diabo mata sem tirar a existência. A família continua como família, mas sem relacionamento, sem ética, sem moral. E nós vemos que Deus está restaurando tudo. Por isso a palavra chega até o teu lar hoje, né? E quando nós vemos as famílias com essa morte, né? Não é uma morte que tira a existência, mas a família continua existindo, mas muitas famílias, muitas pessoas com depressão, tristeza, angústia, solidão, entre outros tanto, também gera traição, rebelião. Quantos maridos que traem as suas esposas, quantas esposas que também estão traindo seus maridos, pessoas rebeldes que não se sujeitam à autoridade de Deus e também a ordem da família está totalmente em desordem. A família está em desordem. Entretanto, nós vemos a bondade de Deus. Eu quero que você comece a enxergar hoje a bondade de Deus, porque no meio de tanta desordem, Deus vem e Deus levanta como resposta para o seu povo. Deus levanta pessoas que tragam a palavra. Naquele tempo lá do sacerdócio de Eli, Deus levantou uma pessoa com visão. Deus levantou um profeta chamado Samuel. Por que Deus levantou Samuel? Porque Samuel ouvia a Deus e que representou essa restauração naquele tempo. Samuel veio com visão de Deus e Samuel trouxe para aquele tempo uma reforma para o seu povo naquela época. E hoje também, Deus está trazendo, através do Espírito Santo, através da palavra, Deus está trazendo uma esperança. Deus está trazendo um novo tempo para a família. E você que está vendo esse programa, ouvindo esse programa, tenha certeza que Deus está trazendo uma luz. Deus está trazendo uma esperança, uma nova expectativa para você, para realmente trazer um novo sacerdócio. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos assumir os papéis que estão já descritos na palavra do Senhor. Nós devemos voltar à palavra de Deus. Os pais assumindo o sacerdócio do lar, levar seus filhos, os pais levar os seus filhos
e também os maridos levarem as suas mulheres ao conhecimento de Deus, exercer o sacerdócio que está escrito lá em Efésios, onde diz que os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra. Nós devemos ver que os homens devem amar as suas mulheres. Como que nós vamos amar? Você pode estar perguntando se está tudo contrário, as mulheres estão tão rebeldes. Quero te dizer, marido, busque em Deus. Deus vai te fortalecer para que você seja aquele que tem revelação de Deus na tua família. A Bíblia também diz lá em Efésios que os pais não devem provocar a ira os seus filhos, mas devem criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Pai, marido, você é colocado para exercer a paternidade. Exercer paternidade implica em tornar o coração dos seus filhos ao Pai Celestial. Você deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, aquele que ministra a seus filhos, que ministra a sua esposa. Os pais são responsáveis por imprimir no coração dos seus filhos a verdadeira identidade que Deus tem para eles. Vocês são chamados a levarem seus filhos aos pés de Jesus. Quando estabelecemos as funções de Deus, Deus opera em harmonia. Não há harmonia com Cristo quando as funções estão trocadas. Há um outro espírito operando quando isso acontece. Trazer a arca, trazer a presença de Deus para o seu lar, significa trazer a palavra de Deus. Significa o pai estar orando com seus filhos, buscar ao Senhor e eleger Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e de seu lar. Será que você pode começar hoje mesmo? Sabe como? Buscando ao Senhor, pedindo a Deus que o ajude. E Ele já está aí, porque o nosso Deus é um Deus que ouve. Nessa hora, você que está vendo esse programa, pode ser que o seu marido não esteja vendo. Pode ser que esteja tudo desestruturado no teu lar, mas você que está ouvindo pode começar por você. Eu quero fazer uma oração agora. Feche os teus olhos e creia que Deus já está ouvindo. Deus, restaura os papéis definidos neste lar. Deus, talvez esse lar esteja totalmente desestruturado, seja um lar morto, seja um lar, Senhor amado, que está em rebelião, que está cheio, Senhor amado, de malignidade, mas o Senhor pode restaurar. Eu oro, Senhor, entregando essas pessoas diante do Senhor e pedindo a operação do Teu Espírito. Traz visão, Senhor, visão do Senhor nesses lares, nessas pessoas, ó Deus, para que esses lares sejam restaurados para o louvor da Tua glória e que a Tua bondade seja vista a partir de agora, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que nós estamos num tempo de restauração. Deus está restaurando todas as coisas para que a sua bondade resplandeça sobre as nossas vidas. Deus está restaurando o papel do homem como sacerdote do lar, para que tudo seja bem ordenado. Nós falamos sobre isso e tantos assuntos tão tremendos que nós precisamos ter conhecimento. Para isso, convidamos você para estar conosco em nossas celebrações. Vai estar passando abaixo ali na tua tela os nossos endereços e os nossos horários. Siga-nos também através das redes sociais, que você possa viver o dia de hoje nessa restauração que Deus já está provendo sobre toda a face da terra. Um bom dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe